Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tainópolis já está aí presente. Bocaina também, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos os alunos e professores mediadores que já estão aí a postos para acompanhar a nossa aula do curso técnico em serviços jurídicos, né? Na nossa disciplina de educação tecnológica e midiática. Boa tarde à nossa professora assistente, né? E ao nosso diretor de imagem, Josiel, tá? Vamos lá, pessoal, começamos a nossa quarta-feira, né, com a nossa aula, né, amanhã, projeto final, né, todo mundo já está informado, dia 28, né, como já foi repassado o cronograma, né, e já foi falado aqui em várias vezes, em todas as aulas, dia 28 a avaliação, né, e vamos lá, hoje nós vamos assistir, acompanhar esse tema aqui da aula, novas tecnologias para transformação digital. Tá? O objetivo é conhecer tecnologias utilizadas como cloud, internet das coisas, inteligência artificial. E da teoria à prática, nós vamos revisar a aula anterior, tá? Com questões, sempre trazendo questionamentos, né? Aquele questionáriozinho, poucas questões para a gente relembrar o assunto anterior. Conceituar a transformação digital, vamos ver os pilares da transformação digital, vamos ver também a importância e objetivos dessa transformação digital e benefícios da transformação digital e também vamos ver alguns questionamentos da aula de hoje, tá? Bom, recordando a aula anterior, né? Nós vamos recordar a aula anterior, certo? Com alguns questionamentos. Não vamos demorar muito nessas questões para a gente poder abordar as aulas, tá? O assunto da aula. Bom, depois de conversar em uma rede social sobre algum assunto, surgiram propagandas relacionadas exatamente ao que você estava falando. Geralmente isso acontece, né? Quando a gente procura algo na internet, sempre as propagandas vêm em relação àquele produto ou serviço que a gente estava há muito tempo propagando. A gente diz, vendo, né? Aí a gente diz até assim, ô, gente, parece que está adivinhando o que a gente está procurando. Já aconteceu isso com vocês? Vocês já observaram isso? Bom, existe uma área do conhecimento que estuda como tratar, como analisar e como obter informações a partir de conjuntos de dados, nem sempre estruturados, né, que não são analisados por sistemas tradicionais. Tá? E essa área é denominada de Data Scale, Data Storage, Data Mining, Big Data ou Data Center. Né? Recordando a aula anterior, quando a gente vê esse enunciado, a gente lembra de qual alternativa? Tá? Big Data. Ok? Vamos passar para frente. No âmbito da ciência de dados, nós vimos na aula anterior sobre análise de dados e ciência de dados. Né? Vimos que para cada área nós temos uns profissionais diferenciados. Nós temos os cientistas de dados e os analistas de dados. Né? Os cientistas eles têm que saber de todas as tecnologias empregadas ali para, né, como manusear esses dados e ainda tem que ter a preocupação de onde armazenar esses dados. Já os analistas não. Tá? Bom, no âmbito da ciência de dados, na definição de Big Data, utilizam-se características ou atributos que alguns pesquisadores adotam como sendo os 5, né? 5 Vs, porém, a base necessária para o reconhecimento é formada por 3 propriedades, que são os 3 Vs. Né? E quais são essas 3 propriedades? Valor, velocidade e volume. Valor, veracidade e volume, variedade, velocidade e volume, variedade, valor e volume, ou velocidade, veracidade e volume. Hein, pessoal? Bom, quem acompanhou a aula sabe que as 3 propriedades é variedade, velocidade e volume. Tá? E em relação a Big Data, julgue o próximo item. Um dos 3 Vs de Big Data refere-se à variedade.
que está relacionada a métodos para identificar se um conjunto de dados pode ser considerado Big Data, certo ou errado. Tá? Quem acompanhou a aula, errado. Alternativa errado, o enunciado está errado, certo? Bom, sobre o BI, é correto afirmar que é um banco de dados que armazena dados correntes e históricos de potencial interesse para tomada de decisão. É uma porção menor dos dados sobre uma determinada área organizacional e restrita a um número reduzido de pessoas. É conhecido como Data Warehouse ou armazém de dados utilizado para consolidar as informações de uma organização. É conhecido como Dashboard, que é um painel de monitoração dos indicadores organizacionais. Ou é um conjunto de ferramentas para consolidar e organizar os dados, para auxiliar na tomada de decisão? Hein, pessoal? Vamos lá? É um conjunto de ferramentas para consolidar e organizar os dados, para auxiliar na tomada de decisão. Nós sabemos que para ter uma tomada de decisão, para tomar uma decisão num projeto, num planejamento, nós temos que organizar os dados. Antes de organizar os dados, nós temos que coletar esses dados. E fazemos o uso de quê? De um conjunto de ferramentas, certo? Josélia Alves, boa tarde, seja bem-vinda. A respeito de análise de dados, Business Intelligence, que é o BI, da questão passada, OLAP, Data Warehouse, julgue o item subsequente. Né? O processo de Business Intelligence se baseia na transformação de dados em informação, depois em decisões e, por fim, em ações, certo ou errado. A outra questão, o diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre as vendas de carros da marca do último trimestre de 2018, por faixa de preço, região, modelo e cor. Nessa situação, no contexto de análise da informação, o relatório representa informação, certo ou errado, tá? A quinta questão, ela está certa. O processo de business inteligente se baseia na transformação de dados em informação, depois em decisões e, por fim, ações. Utilizado mais em tomadas de decisão, tá? Sexta questão, a situação de análise de informação, o relatório representa informação ou não? Certo. O relatório serve como uma informação, tá? Bom, dados os três conceitos, né, técnicos abaixo, olha os conceitos técnicos que temos aqui. Tá? Dados esses três conceitos técnicos, assinalar a alternativa que corresponda respectivamente à tecnologia referente a cada um dos conceitos. Primeiro conceito, processo de explorar grandes quantidades de dados, à procura de padrões consistentes. Segundo conceito, refere-se ao processo de coleta, ao processo de organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. Terceiro conceito, depósito de dados digitais, que serve para armazenar. Quando a gente fala de depósito, a gente lembra de quê? Que é um local para armazenar algo. Então, depósito de dados digitais que servem para armazenar informações detalhadas relativamente a uma empresa. Então, o primeiro conceito se refere a quê? Né? Processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões. Data Warehouse, Data Mining, Business Intelligence, que é o BI, Data Mining ou Business Intelligence. Respectivamente, esses conceitos são
da Business Intelligence, Data Warehouse e Data Mining. Julgar o item referente às novas tecnologias. Quem está chegando agora para acompanhar a nossa aula, nós estamos iniciando a nossa aula com uma revisãozinha do assunto passado, tá? Recapitulando o assunto passado, a aula passada, através de questionamentos. Julgar o item referente às novas tecnologias em uma visão ampla. A inteligência artificial pode ser dividida em duas categorias, né? Machine Learning ou Deep Learning, certo ou errado? Certo, tá? Com relação a Big Data, julgar o item seguinte: volume, variedade e visualização. São as três características conhecidas como 3Vs, utilizadas para definir o Big Data, certo ou errado? Errado, tá? Em relação a Big Data e análise, julgue o próximo item, né? A análise de dados começa com as hipóteses iniciais, evoluem para as observações e causas e terminam com as descobertas, tudo consolidado em relatório analítico, certo ou errado? Errado. Bom, diante dessa revisãozinha que a gente fez, né, a gente relembrou o assunto passado e agora a gente vai entrar no tema da aula de hoje, que é novas tecnologias, né? Olha só, novas tecnologias dão suporte à transformação digital, certo? Mas para isso a gente tem que saber um pouco sobre o que é transformação digital, sobre a evolução dessa transformação. Como surgiu essa transformação? Qual foi a necessidade? Quais são os benefícios que ela pode estar trazendo para a sociedade, né? Se é um bem comum ou não. Fernanda Marques, boa tarde, seja bem-vinda, tá? Quando a gente fala de transformação, a gente lembra de quê? A palavra transformação nos faz lembrar de quê? Hein, pessoal? Vamos só colocar aqui, transformação, a gente lembra de quê? Processo. O que mais? Vão dizendo aí, para a gente poder entender tudo dessa aula, tá? Transformação, processo. Mudança. Né? Transforma, muda. Se está havendo uma mudança, o que é que a gente espera? Melhoria. Não é verdade? Então, a transformação digital é um processo de substituir completamente formas manuais, tradicionais e legadas de fazer negócios pelas mais recentes alternativas digitais. Tá? Esse tipo de reinvenção interfere em todos os aspectos de um negócio, não apenas a tecnologia. Certo? Bom, e o que é transformação digital? Transformação digital é uma mudança de mentalidade que as empresas passam com o objetivo de quê? Se é um processo de mudança, se é uma mudança de mentalidade, o objetivo de tornarem mais modernas e acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir. Então, se o objetivo é de se tornar mais moderna, né, isso quer dizer o quê? Que essa mudança, ela traz o quê? Melhoria. Mas lembrando que dentro de uma empresa, nós temos quem? Quem faz parte da empresa? Quem é que tem também que acompanhar essa mudança? É só os gestores que têm que acompanhar essa mudança de mentalidade? Que tem que se transformar, que tem que se capacitar, que tem que estudar, treinar sobre essa transformação digital? Todos da empresa. Todos da empresa têm que passar, têm que se tornar moderno, têm que acompanhar esses avanços tecnológicos. Tá?
Olha aí, Itainópolis, hoje muito aluno presente, graças a Deus, né? Bom, não há pessoa no mundo que não tenha sido impactada com esse processo. Com as empresas é a mesma coisa. Vamos lembrar do início da pandemia? O que mais foi utilizado na pandemia? Foram as redes sociais, não é verdade? Então, não só as pessoas foram impactadas com essa transformação digital, com saber usar, né, as mídias, as empresas também tiveram que se capacitar e se adaptar àquela situação. Não é verdade? Empresas que eu digo, todos os setores, gente. Né? As universidades e as escolas, por exemplo, tiveram que se adaptar. Né? Foram impactadas. Né? Aula remota, de forma remota. Muita gente não sabia, tiveram que se adaptar, de saber como, né, acessar a sala de aula. Né? Então, isso é uma adaptação. Essa transformação, ela é uma melhoria, ela é uma mudança, ela vai adaptar. Né? Tanto a tecnologia vai se adaptar, né, a quem estiver usando, e também o colaborador, as pessoas, a sociedade, em geral, também vão se adaptar a essa mudança. Né? E não pode parar. Itainópolis, o áudio está falhando. Está falhando aí, Josiel? Aqui está ok. Sandra, o áudio está ok, Sandra? Professora Sandra Mota. O áudio está ok? Vamos lá. Da descoberta da roda, passando pela revolução industrial e chegando na inteligência artificial e a internet das coisas, a verdade é que a espécie humana, desde a sua criação, tá, sempre promoveu avanços tecnológicos muito impactantes. Certo? Olha aí. A Dejinha falando que no YouTube ok, no IPTV está falhando. Olha aí, no IPTV está falhando. Né? Sem imagem e áudio falhando. Estamos sem imagem e o som falhando. IPTV. Tá? Vamos lá. Entre em contato com o suporte, gente. Bom, a transformação digital não diz respeito apenas, quando a gente fala assim, transformação digital é a criação de algo novo. Vão criar, não. Ela não diz respeito apenas à criação de novos utensílios, de novos mecanismos, de novos dispositivos e serviços que facilitam a nossa vida de alguma maneira. Ela não diz respeito somente a isso. Tá? Transformação digital, como a gente vem falando no início da aula, é um processo em que uma empresa implementa uma mentalidade digital em todos os seus setores. Quando fala em todos os seus setores, né, em todo o processo produtivo, e isso inclui também aos colaboradores. Tá? Olha aí, aqui está sem áudio, a imagem ruim, Pajeú. Né? Em alto lugar, sinal ruim. Gente, a sala está cheia e o sinal ruim, não estão conseguindo assistir a aula. Né? Vamos ver, vamos consertar isso aí, né, gente? Bom, não importa qual produto ou serviço oferecido, ele pode ser o mais analógico possível. Tá? Bom, o que interessa na transformação digital é que os processos utilizados na sua produção e comercialização obedeçam à lógica do mundo digital. Tá? Ivone, olha aí, Itainópolis também está sem áudio, sinal ruim. Ivone, boa tarde, seja bem-vinda. Né? Alto Longar, gente, quem mais aí está com sinal ruim e não está conseguindo assistir? Certo? Bom, qual é essa lógica? Das mudanças rápidas, das respostas instantâneas, da flexibilidade e da agilidade, certo? Bom,
A transformação digital pode contribuir, por exemplo, né? Ela contribui para tornar a comunicação mais rápida e assertiva. Olha aí. Transformação digital, ela torna a comunicação mais rápida e assertiva. Né? Nós temos aqui o WhatsApp. Não deu certo pelo WhatsApp? Né? Sinal ruim, vai no e-mail. Não deu certo pelo e-mail? Tem várias outras formas. Entre em contato em várias redes. Né? Tem como, certo? Integrar setores, tornando as equipes mais sintonizadas e colaborativas. A integração de setores. Tá? Acessar informações completas de maneira mais plural. Né? E automatizar processos e diminuir burocratização. Quando a gente fala de automatizar processos, diminuir, né, as ações burocráticas, gente, por exemplo, as assinaturas digitais. Antigamente, a gente tinha que pegar um documento, fazer a fotocópia, a xerox daquele documento e levar no cartório para autenticar. Né? A gente passava horas na fila, né? Pagava uma taxa, ainda a gente paga ainda, né? Para autenticar, para mostrar a veracidade daquele documento. Hoje tem organizações, tem órgãos, né, que a gente vai pedir uma declaração, vai pedir um histórico, já tem a assinatura eletrônica sem precisar autenticar. Você só leva mesmo a cópia daquele documento, certo? Bom, favorecer as tomadas de decisões através do suporte com dados, tá? Melhorar a interação com os clientes por meio de canais mais instantâneos, né? E facilitar a análise de desempenho graças às ferramentas de gestão modernas. Na transformação digital, nós temos o uso, né, sempre o uso de tecnologia. Né? E para usar a tecnologia, a empresa deve estar adaptada. Né? O colaborador deve ser capacitado, deve ser treinado, qualificado. Melhora a comunicação, tá? Melhora a questão de armazenamento, de coleta e organização de dados, internet das coisas, automação, inteligência artificial e networking. Bom, dentro dessa transformação digital, nós temos os chamados pilares. Né? Melhorou, gente? Tudo ok? Olha aí a professora Sandra Mota falando que está tudo ok aqui, o som e a imagem. Né? Espero que tenha melhorado o som e a imagem para vocês aí. Tá? Bom, dentro desses pilares da transformação digital, a gente lembra de quem? Né? Uma empresa tem que se preocupar com o quê? No consumidor. Né? Foco no consumidor, foco no cliente externo. Né? Nunca foi tão fácil entender os desejos e preferências dos consumidores. E não é fácil. Tá? Então, é fundamental que essas informações orientem todo o trabalho da empresa. Quem aí acha que é fácil entender os desejos, preferências, necessidades dos consumidores? Não é. É por isso, gente, olha aí, imagem sim, mas o áudio está com ruído. Tá? Autolongar, melhorou aqui. Quem mais? Itainópolis, está tudo bem por aí? Olha só, por isso a gente já viu em outras aulas, né, a importância de vai constituir uma empresa, o que é que tem que fazer? Né? A gente falou muito de planejamento aqui durante todo esse módulo, a gente falou muito de planejamento em todas as disciplinas que a gente tem aqui. Tá? Certo? E a gente sempre falava o quê? Que a organização, né, a empresa, o foco dela é no cliente, tá? O foco dela é no consumidor, certo? O consumidor final. Por quê? Porque tem que atender a necessidade, mas lembrando que primeiro tem que estudar o mercado. Você tem que conhecer o seu cliente. Por quê? Porque os clientes não são iguais, gente.
né? É a mesma coisa de uma sala de aula. Os professores mediadores estão em sala de aula, eles sabem, os alunos estão ali na mesma série, fazendo o mesmo curso, né? Mas os professores sabem que cada um tem a sua forma de aprendizagem, cada um tem as suas facilidades e suas limitações. Então, o professor também tem que estudar cada aluno, cada estudante. Ele tem que saber qual é a fragilidade, qual é a dificuldade de cada aluno, tá? Porque ele tem que saber, né, abordar um assunto. Os professores mediadores aí presentes sabem disso. Nós temos que saber abordar um assunto em que todos possam entender. E a linguagem, a comunicação é essencial, é de essencial importância nesse momento, tá? A gente não pode falar numa linguagem mais formal, porque tem muita gente que não vai entender. Utilizar palavras cultas, né, bem formais, porque tem gente que não vai saber o significado, né? A gente não pode só se ater a exemplos somente em relação àquele assunto, porque a gente tem que pegar um exemplo da realidade, colocar aquele exemplo na realidade como se fosse na nossa vida, no dia a dia. Aí a gente entende. Não é isso que eu faço na aula de ética? Eu dou exemplo também aqui nessa disciplina e também na disciplina de projetos. Sempre tem um assunto que o exemplo a gente leva para a nossa realidade. Não é verdade? Então, dentro dos pilares, temos o foco do consumidor. Feedback constante. Todas as empresas cometem, né, cometeram e cometem, e vão cometer erros. Né? Assim como os profissionais. Nós cometemos erros, nós já cometemos. Né? E sempre vamos cometer erros. Erro faz parte, gente. A gente não pode normalizar, mas errar é natural. Errar sempre não é normal. Né? Então, se a gente erra, é um feedback, é uma oportunidade, né, para a gente estar acertando. Não é verdade? Como agora há mais e melhores possibilidades de obter feedback, é preciso aproveitar as falhas para qualificar o produto. Ora, como é que eu vou saber se a minha empresa, né, está oferecendo um serviço e um produto de qualidade? Pelo feedback dos consumidores. Né? Como é que um professor mediador vai saber se está orientando bem ou não um aluno? Pelo feedback dos alunos. Não é verdade? Como é que um aluno vai saber se o trabalho, se o projeto, né, vai estar bem feito, bem elaborado? Pelo feedback dos professores. Certo? Então, o feedback, seja ele positivo ou negativo, é para que você sempre esteja em constante melhoria. Ou melhoria constante. Tá? A gente não pode pegar um feedback negativo ou que não seja construtivo e simplesmente desistir. Tá? Aquilo ali é para uma melhora. É um acorda. Certo? Entregas mais ágeis, todos esses processos de produzir, lançar o produto, obter feedback e corrigir os rumos quando preciso, porque a correção quando preciso vem do feedback. Devem acontecer com a máxima eficiência. Não é porque você recebe um feedback negativo hoje, aí você vai deixar o tempo passar, né, para depois melhorar a sua atitude, o seu produto, o seu serviço. Né? Não. Tem que ser rápido. Tá? Adaptação às mudanças. Adaptar-se às mudanças. As entregas precisam ser ágeis, porque o contexto muda o tempo todo. Por isso, a empresa precisa ter resiliência e, ao mesmo tempo, capacidade de flexibilizar seus processos. Certo? Bom, diversos estudiosos se dedicam para definir
quais elementos servem de sustentação para a transformação digital, tá? David Rogers, um dos principais especialistas na área de inovação corporativa, em seu livro, né, Transformação Digital, Repensando o seu negócio para a era digital na versão em português, lista o que para ele são os pilares fundamentais para conduzir a transição nas empresas, tá? Sinal melhorou aí, né, gente? Bom, nesse livro de Rogers diz o seguinte, os pilares fundamentais. Primeiro, experiência do cliente. Os clientes também foram afetados pela tecnologia. Se a empresa vai melhorar o seu processo produtivo, vai se adaptar àquela transformação digital, os clientes também têm que ser, né, têm que estar adaptados. Eles vão ser afetados, certo? Por exemplo, alguém que era acostumado a sair de casa para resolver tudo no banco. Olha aí a transformação digital. Alguém que somente ia no banco, só sabe resolver algo na conta bancária se for no banco. Vai transferir? Vai no banco. Vai depositar? Vai no banco. Né? Vai pagar alguma conta, algum boleto? Vai no banco. Né? E aí o que é que aconteceu? Surgiram o quê? Né? Os apps, né, de banco. O banco agora, celularzinho, você baixa o app do banco, certo? E resolve tudo ali na hora. Tem clientes que são afetados porque não sabem, gente, manusear nem o celular direito, não sabem nem usar direito o celular, né? Muito menos usar o app do banco. Uns sabem usar, mas não têm confiança, ficam com medo, né, do roubo de dados, não é verdade? Então, os clientes são afetados por essa tecnologia, né? Assim, tornaram-se muito presentes no mundo virtual, além de mais exigentes com as empresas que os detêm, tá? Pessoal, essa questão aqui de experiência do cliente, né, que o cliente é afetado, questão de quando você compra, né, quando você compra, faz uma compra online, né, de alguma loja, uma loja física, você vê ali na rede social, você compra, eu pelo menos sou assim, vou falar a minha experiência e minha característica como cliente, né? Se a empresa, olha aí, Cauã, Juan, né? Gustavo, bem-vindo. Tiago, bem-vindo, boa tarde. Se a empresa não tem mais loja física, né, e começa a atender seus clientes somente de forma digital, né, a loja digital, ou seja, ela tem que mostrar que ela tem melhoria, né? Que ela vai atender a necessidade do cliente, que ela vai atender a demanda, né? E aí a empresa, essa empresa, no caso, eu vou dar meu exemplo, essa empresa tinha loja física, né? Vendia muito bem, os carros, né, os produtos, os carros na frente da loja, às vezes não tinha nenhum de estacionar para a gente entrar na loja e comprar o que a gente queria, tá? E aí, de repente, fechou. Não mandou mensagem para os clientes em rede social, entrando em contato, né? Não, a gente não tem mais loja física, mas vamos continuar vendendo nossos produtos de forma de ir na loja digital. Beleza? Né? Pessoal, a questão de entrega. Um exemplo, né? Questão de entrega. Se a empresa fechou as portas e ainda vai atender, tem que entregar o produto, né? Oferece o produto, oferece o serviço, tem que entregar, né? Tem que ter agilidade. Você pede, por exemplo, 8 horas em ponto, a loja digital já está aberta. Já está funcionando. Você pede um produto 8h15 da manhã. Olha só, né? Aí você paga pelo produto. Você escolhe, eles mandam a foto, você paga pelo produto, pergunta o Pix, mande o comprovante, por favor, a gente manda. Para no mesmo dia, à noite, o produto não ter chegado na sua casa. Né? É complicado.
Ah, porque isso aí começa. Você começa a mandar o WhatsApp, você começa a perguntar pelo produto, né? Porque o entregador não sei o que, é porque isso, é porque aquilo, e começa a dar várias desculpas, né? Nunca façam isso com clientes. Não façam isso com cliente, né? E vocês, como clientes, vão atrás do direito de vocês. Olha que nessa loja eu fiquei falando até fora do horário comercial e, lógico, a pessoa estava com o celular e com, né, o app ali da loja online. Então, eu falei, se não me entregar agora, mas senhora, passou das 18 horas, passou das 17 horas, não tem como. Se não me entregar agora, eu cancelo a compra, né? Quero o meu dinheiro de volta e ainda faço uma péssima propaganda, né? A gente tem esse direito. Outro exemplo nessa questão de experiência, né? Em oferecer uma boa experiência para se tornar um diferencial competitivo para as empresas, né? Olha só, um certo restaurante aqui lançou uma promoção de rodízio. Rodízio de pizza, rodízio de hambúrguer e rodízio de carne. Tudo. Tudo, 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 né? R$ 37. Gente, começou 18 horas, né? Só botou isso. Início de 18 horas até as 23 horas. Né? Beleza. Olha o restaurante. Lotado. Detalhe. 1 hora depois, né, que eu vi a propaganda, começou 18 horas, eu não vou agora, eu vou depois. Né? E aí um grupo de amigos se reuniu e foi. Né? Um grupo de amigos meus, bora lá, bora comer, tá barato esse rodízio, carne, pizza e hambúrguer, tá barato, não tá, Jazel? Carne, pizza e hambúrguer. Olha só a experiência. Né? Chegamos no local, eu já vi uma diferença, porque tinha a parte coberta, né? A parte da entrada da área aberta com mesas vazias. Restaurante lotado. Às 19h15 eu estava lá. Então, o restaurante lotado, não tinha nem onde estacionar, gente, para vocês terem uma ideia. Então, o que é que aconteceu? Chegamos na área aberta, onde tinha mesa, sentamos. Turma grande, sentamos. E aí, lá vem o garçom informar que o rodízio só era servido na parte coberta. Aí eu perguntei, por que isso? Porque não diz isso na propaganda. Vocês não dizem isso nas redes sociais, que é somente uma parte do restaurante. Tem que atender a todo mundo. Né? Aí ele disse, eu vou falar a verdade, temos poucos garçons e temos poucos churrasqueiros. Né? Como é, gente, que lança uma promoção dessa, lança, né, isso para o cliente, né, com preço reduzido, um preço bom, né, e não vai atender a todos que estão ali chegando no restaurante? Tá certo? Isso foi certo? Isso não foi certo. Né? Quer dizer, demanda muito grande, não conseguiram atender e começou a reclamação dentro do restaurante ao ponto de, teve uma hora que suspenderam o rodízio. Porque teve confusão. Famílias, pais de família com as esposas, com os filhos, chegando para jantar, que era uma hora de jantar, né? Para consumir ali o rodízio. Mas não, a parte aberta, que não era coberta, não atendia coisa. Então, foi estranho isso. Né? Não tinha mesa, não tinha cadeira, né, na parte coberta, que era a parte que atendia ao rodízio. Então, você vai fazer uma propaganda, né? Então, veja bem, vai ter muito cliente que vai chegar ali. Vai ter que atender, certo? Quando falamos de experiência, o ambiente virtual está intimamente ligado, afinal, à interação nas redes sociais. E assim, a nova comunicação entre as empresas e seus consumidores se tornou mais dinâmica, deixando completamente insustentável qualquer postura evasiva por parte dos empreendimentos. Certo? Bom, outro pilar, transformação dos modelos de negócio.
A tecnologia trouxe rapidez para todos os negócios, o mercado, consequentemente, se tornou mais ágil também, né? E isso significa que mudanças no cenário surgem a todo momento, em uma velocidade nunca vista antes. Logo, as empresas precisam ter um modelo de negócio que possa tomar decisões com rapidez e sensatez, que consigam prever e se adaptar aos possíveis rumos que possam prejudicar ou trazer oportunidade para a empresa. Possíveis rumos, prever os possíveis rumos. Essa previsão está dentro de onde? Do planejamento estratégico. Né? Quando se faz um planejamento estratégico, eu vou ter uma visão estratégica, uma previsão, né, do que pode acontecer se há alguma crise ocorrer naquele momento. E aí eu já tenho que prever a adaptação da minha empresa naquela situação de crise. O exemplo maior e mais real foi a pandemia. Uma crise, né, um problema que até hoje está aí, né, não acabou, certo? De vez em quando ainda volta, e já temos outro problema, que é a varíola do macaco, né? Então, é só aparecendo problemas e mais problemas. Então, a gente tem que prever, né, as consequências disso dentro da área empresarial, dentro da área organizacional. Bom, processos operacionais. É possível observar que nesse novo cenário tudo funciona com muito dinamismo. Aqueles que não conseguem entregar os resultados de acordo com as novas demandas podem ficar para trás, obsoletos e sem competitividade. E ninguém, nenhuma empresa e nenhum profissional quer ficar sem competitividade. Quando é que se deixa de ter competitividade? Quando é que uma empresa deixa de ser competitiva no mercado de trabalho? Vamos lá? Alguém sabe? Quando uma empresa deixa de ser competitiva no mercado de trabalho? Quando um profissional deixa de ser competitivo no mercado de trabalho? Porto, boa tarde. Escola Miguel Nunes Salles. Professora Virgínia, seja bem-vinda. Está normalizando o sinal, né? Beleza, o sistema, certo. Ótimo. Quando é que a empresa ou o profissional deixa de ser competitivo? Quando não acompanha a transformação digital. No caso aqui que a gente está vendo, né, sobre essa aula sobre transformação digital. Quando não acompanha o mercado, quando não estuda o mercado de trabalho para saber o que o mercado está exigindo do profissional. Eu sempre falei aqui para vocês e vou repetir, e quando vocês terminarem esse curso, vocês irão lembrar. A professora Iuna sempre falava que era para a gente pesquisar o mercado e ver sempre o que o mercado estava exigindo do profissional técnico em serviços jurídicos. O mercado não vai exigir somente a sua formação de técnico em serviços jurídicos. Vocês têm que ver o que a área de vocês vai exigir de vocês para que vocês entrem em competitividade. Um profissional que entra nessa área de competitividade, para ser competitivo, ele tem que ser bom. Ele tem que ser capacitado, ele tem que ser qualificado. Tá? Assim as empresas também. Tem sempre que melhorar o quê? Tem sempre que se preocupar com o quê? Com a melhoria contínua. Certo? Tanto a empresa quanto o profissional. Por isso, um dos pilares que fomenta e dá força à transformação digital é a automatização de processos. Tá? Investir em tecnologia. Ah, mas a minha empresa precisa de uma ferramenta tecnológica, uma ferramenta de qualidade.
né? Mas é muito caro, custa muito caro, eu não vou implantar. Mas custa, mas é um investimento, né? Isso vai te dar um retorno lá na frente, isso vai fazer você, né, dentro do mercado de trabalho, ser um diferencial. Então, investir em tecnologias e ferramentas para executar tarefas manuais com rapidez desafoga a rotina da empresa. Além de acelerar os resultados, permite maior tempo para os colaboradores se dedicarem às atividades estratégicas, que conferem retornos maiores em longo prazo para o negócio. Certo? Bom, e o que ocasionou a transformação digital? O que é que vem ocasionando essa transformação? E não para. Observem que essa transformação digital ela não parou não. Tá? Lembram de uma aula quando eu falei aqui sobre ter sucesso? Né? Que tem gente que quando tem sucesso para. Né? A empresa quando está vendendo muito para, não procura melhorar, não procura evoluir, não procura simplesmente melhorar o processo produtivo, se informar mais sobre como melhorar aqueles produtos e serviços, parou. Assim, tem profissionais também. Tem profissionais que, quando estão lá, naquele degrau lá em cima, eles não procuram mais se capacitar. Eu já tenho meus clientes, já tenho meus pacientes. Né? Já cheguei onde eu cheguei, então não quero mais. Não, não, tem que estar constantemente, né, se qualificando, se capacitando. Certo? Então, o que é que ocasionou essa transformação digital? A causa principal é o novo contexto global do mercado e da sociedade, em que está tudo mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, seguindo a ideia de mundo VUCA. Tá? Pessoal, semana passada, conversando com um grupo de amigos, né, sobre formação acadêmica, né? E aí falaram sobre a questão do agronegócio, eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês, né? E aí falaram sobre o que tinham vontade de fazer. Não, eu me formei nisso, mas eu tinha vontade de fazer era o curso tal. Tem vontade? Faz. Né? Eu penso assim. Né? Então, se vai aumentar, por exemplo, no meu caso, estou precisando, né, de muitos profissionais na área de logística, nessa parte do agronegócio, nessa parte de gestão, né? Então, o que é que eu posso pensar futuramente? Fazer um curso de logística. Isso vai diminuir o meu aprendizado? Não, vai aumentar. Né? Porque eu vou direcionar esse aprendizado para a minha área. Certo? São João da Vajota, boa tarde, sejam bem-vindos. Chegando agora, né? Então, eu vou direcionar para a minha área, para o que eu quero fazer, porque eu acho que vai dar certo. Né? Só que, para isso, gente, tem que estudar o mercado. Né? É o que eu digo para vocês. Vocês têm que procurar saber o que é que o mercado está querendo. Certo? Um dos motivos para essa realidade é, evidentemente, a tecnologia que avança mais rápido que nunca. Então, a gente não pode, se ela avança rápido, a gente tem que avançar também. Ah, professora, mas ela avança mais rápido do que a gente? Sim. Mas a gente tem que correr também. A gente tem que fazer a nossa parte. No entanto, é preciso compreender que se trata de um fenômeno mais complexo do que apenas supor que há uma simples relação de causa e efeito entre a tecnologia e a transformação digital. Objetivo da transformação digital. Né? A transformação digital tem como um grande objetivo utilizar o quê? Utilizar a tecnologia a serviço das empresas e da sociedade. Olha aí, ó. A serviço das empresas, a serviço da sociedade. Ela atende às empresas, né? Maurício José, boa tarde. Ela atende às empresas, consequentemente, atende à sociedade. É isso que as empresas também têm que se preocupar.
O empresário, o dono, o diretor, o gestor, os colaboradores têm que se preocupar com a empresa e com a sociedade. Tá? Com isso, queremos dizer que, por intermédio de novas soluções, é possível o quê? Atenuar e resolver problemas tradicionais com mais praticidade, rapidez e eficácia. Certo? Olha só. Os estágios da transformação digital. Nós temos o business, né? Ex-usual. Empresa continua a operar como sempre fez, sem insights sobre perspectiva ou os desejos de seus clientes. Não tem melhoria aqui. Não tem transformação, ela não acompanha. Se diz aqui sobre a perspectiva ou os desejos de seus clientes, continua a operar como sempre fez. Mesmo tendo a transformação. Não faz uso. Tem profissional assim, já falei do exemplo, né, que tem médicos que não faz uso do banco de dados informatizado, banco de dados digital. É só e-mail físico. Tem profissionais assim, tá? Presente a ação, a empresa reconhece a necessidade de transformação, ela reconhece a necessidade de transformação e pode estar experimentando diferentes tecnologias, entretanto, os esforços não estão organizados. Aqui ela continua a operar, mesmo tendo a transformação. Aqui ela reconhece a necessidade, tá? Mas não se organiza, certo? Para que haja essa transformação. Formalização. A empresa é mais ousada em sua ação, levando a mudança em vários níveis, e isso inclui tecnologia e recursos. Tá? Estratégia. Grupos individuais e departamentos passam a reconhecer o poder e a força na colaboração digital. Tá? E se movem em direção a investimentos em tecnologias que transformarão os negócios. E estratégia. Aqui já tem grupos e departamentos reconhecendo, né, que estão precisando mesmo melhorar, mudar, transformar o processo produtivo, né, com o uso da transformação digital. Tá? Convergência, uma equipe dedicada é criada para conduzir a estratégia e a operação, e a empresa muda funções, processos, modelos e sistemas. Com o uso da transformação, né, ela muda funções, muda processos, modelos e sistema. Tá? E isso na estratégia e operação. Já está acompanhando a transformação. Inovação e adaptação. Executivos entendem que a mudança, olha só, mudança ou melhoria ou transformação, ela é o quê? Contínua. Né? Ou seja, não pode parar. Portanto, novos ecossistemas são implementados para identificar, entender e atuar sobre tendências tecnológicas e de mercado. Quando se fala em inovar, né, quando vocês falaram assim, eu quero inovar meu dia a dia, eu quero inovar o meu aprendizado, é o quê? Vocês estão querendo melhorar alguma área da vida de vocês. Vocês estão querendo melhorar uma qualidade. Vocês querem ter o quê? Ter uma qualidade de vida. Tá? Mas para isso precisa de quê? Quando eu falo aqui vocês, é a empresa de vocês. Qual é a empresa de vocês? A vida de vocês. Ah, professora, minha vida está parada, eu estou estudando, mas estou sem ânimo, estou precisando inovar.
dar um sentido. Fazer mais algo que possa te dar sempre o quê? Uma mudança contínua, uma melhoria contínua. Tem que pensar assim, gente. Se eu vou inovar, eu vou ter que fazer uma transformação. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que me qualificar, eu vou ter que me especializar, eu vou ter que melhorar o meu conhecimento, aumentar sempre. E quando eu estou inovando, eu vou me adaptar. Eu vou me adaptar a qualquer coisa que acontecer. Tá? Vou me adaptar, estou inovando, vou me adaptar e vou estar sempre melhorando. Vou estar sempre o quê? Me capacitando, me transformando para uma melhoria interna, para uma melhoria pessoal, para uma melhoria profissional, ou uma melhoria organizacional, caso você seja o dono de uma empresa. Certo? E voltamos já já para continuar a nossa aula.